CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. O Campinas conquistou a reabilitação na Liga de Basquete Feminina ao vencer o Cerrado por 65-54 ontem à noite no Distrito Federal pela 16ª rodada da primeira fase. O resultado levou Campinas aos 23 pontos. O próximo desafio do Campinas será amanhã contra o líder Sampaio às 7h30 da noite no Maranhão. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. A Ponte Preta enfrenta o Náutico, sábado nos aflitos. O reencontro com o técnico Hélio dos Anjos. Daqui a pouco o zagueiro Wanderson fala sobre esse duelo lá em Recife. E também vamos comentar sobre a saída de Renato, atacante, sem espaço, e também do zagueiro Matheus Silva. O defensor está sem espaço na Alvinegra e ainda não atuou em 2025. A diretoria busca recolocar esses jogadores em outros clubes do futebol brasileiro. Final: Manchester United e Tottenham decidem hoje a Liga Europa 2024-2025. O duelo acontece às 4h da tarde, horário de Brasília, em Bilbao, na Espanha. O título pode salvar a temporada ruim das duas equipes na Premier League. Os Spurs ficaram em 17º, enquanto os Red Devils fecharam na 16ª posição. E aqui nós somos imparciais, aqui na CBN, não torcemos para ninguém, certo, Antônio Lupe? Certo, Júlio. Fale por você, cara. E agora destaque no futebol paulista, Guilherme Pratella. O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga veio na noite desta terça-feira após vencer o Náutico por 2-1 no Estádio dos Aflitos, em Recife. No primeiro confronto, já havia vencido também por 2-1 no Morumbis. Nesta quarta, é a vez do Corinthians entrar em campo pela competição. Enfrenta na Neoquímica Arena o Novo Horizontino e tem a vantagem do empate, porque venceu o primeiro confronto por 1-0. Na quinta, o Palmeiras enfrentará o Ceará, também com a vantagem do empate no Allianz Parque. E o Santos vai até Maceió enfrentar o CRB, precisando vencer para chegar às oitavas de final. Hugo Calderano vive sua melhor fase na carreira. Depois de ser campeão do mundo em Macau, na China, número 3 do ranking, segue imbatível no Campeonato Mundial em Doha. Hoje, pela manhã, o melhor mesa-tenista brasileiro da história venceu o casaco. Atenção, Antônio Lupe. Vamos lá. Vai! Kirill Gerasimenko. O Júlio Nascimento tá deles. tranquilo, cara. Tranquilo, pô. Kirill. É parente, ué. Kirill Gerasimenko. É só parente. Por 4-2 e avançou às oitavas no Catar. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Guarani vive aí momentos bem delicados na Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre está na zona do rebaixamento e na segunda-feira encara o Figueirense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Diretoria corre atrás de reforços. O técnico Marcelo Fernandes aguarda o departamento médico para saber as condições dos atletas que estão lesionados e desfalcaram o Bugre na última rodada da Série C contra o Floresta. Na NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 114-88 pela primeira partida da final da Conferência Oeste dos playoffs da NBA. O jogo foi realizado ontem à noite no Paycon Center. A partida começou com os visitantes abrindo vantagem, porém, no terceiro quarto, o OKC virou, venceu e abriu 1-0 no duelo. E hoje, na Conferência Leste, começa o duelo entre Indiana Pacers e New York Knicks.
Tivemos ontem também Copa do Brasil. O Guilherme Pradella já destacou o São Paulo. E o que Fábio Scheibe destaca? Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Além do tricolor paulista, quem segurou vaga nas oitavas de final também foi o Atlético Paranaense. Bateu o Brusque por 1-0 na Liga Arena e se classificou. O Vasco da Gama sofreu, mas venceu o Operário nos pênaltis, 7-6, depois de empatar em 1-1 com o time paranaense jogando em São Januário. E o Grêmio acabou eliminado pelo CSA, oitavo colocado da Série C. O CSA empatou com o Grêmio, segurou o tricolor gaúcho na Arena do Grêmio e assim se classifica pela primeira vez às oitavas de final da competição. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Uma boa quarta-feira pra você, uma quarta-feira que promete ser especial para o meu querido amigo. É o seguinte, hein? Ontem assisti o jogo do Náutico, né? A derrota do Náutico contra o São Paulo, um grande jogo, um jogo agradável de se acompanhar, com expulsões, gramado encharcado, estádio lotado. E o Náutico é o próximo adversário da Ponte. É claro que a atmosfera dos aflitos não vai estar no próximo sábado semelhante a ontem diante do São Paulo. Mas o Náutico está ligado nesta Série C, está compenetrado, como a gente brinca, né? O bico do avião já para cima, em fase de recuperação com o trabalho do Hélio dos Anjos. Fez um grande jogo ontem diante do São Paulo e a Ponte vai ter que estar muito bem preparada para pelo menos trazer um pontinho na bagagem lá do Recife. Só um complemento, Júlio, o assunto é Copa do Brasil. A gente estava conversando também com o Carlão aqui. O Grêmio ontem acabou eliminado, mas teve um gol já aos 46 do segundo tempo. Um gol anulado, mais uma vez, uma polêmica com o VAR, né? A arbitragem Candançan anulou o gol do Grêmio, que seria o gol que levaria para os pênaltis, mas muita polêmica. Tá dando muito o que falar essa decisão do árbitro, viu? Boa, Fábio Scheibe. Grande Fábio Scheibe. Tá bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E os exames, Fabião? Hoje eu fui bem, fiz esteirinha ali, né? Vou começar a correr agora, vou pegar o loop, cara. Mas você tem que fazer o tênis que você disse. Mas não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? É verdade, quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Grande Fábio Scheibe. Começar a fazer Tá voando, esportes, hein, Júlio? Cara. Que tá fase, voando. hein? É verdade. Investidor do Cosme Ituano. Damião ontem, né? Ó, seguinte, hein, ó, WhatsApp liberado e agora a gente tá voando, hein, cara. Rapaz do céu. Trouxeram uma máquina aqui, última geração, hein. Eu posso ler agora 55 mensagens por segundo. Ao mesmo tempo. Tamanha qualidade aqui da atualização do nosso app. Eu vou me aventurar a dizer que o passo tecnológico, ele foi gigante, viu, Júlio? Você fica falando, Fábio Scheibe, não, faz o simples, aí você inventa a roda também. Tá mas vendo? aí o que mais conseguiu a gente Aí, Fábio Scheibe, a gente tem que criticar. gosta do risco, cara. né, Chay? É verdade. 9. O número é o mesmo, né? O número, por enquanto, é o mesmo. Nossa, eu não enxergo nada. 991869070. Aliás, um grande abraço pro doutor Alexandre Rueda, hein? Hoje fui lá porque tem que atualizar o óculos. 991869070 é o WhatsApp da CBN. Tô indo em tudo, porque ali, ó, já não dá pra ver nada. Não, você tá no caminho certo. Mas é isso, né, Samela Dipp? É esse o número, né? 991869070. Mande sua mensagem pro nosso CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Prepara o hino do Manchester aí, Valmir Bortoleto. E comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia pra você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Lix da Cunha está bastante carregada, desde o Bonfim até a chegada a Anhanguera, por conta de obras naquele trecho, passando ali o Balão do Tavares. Quem segue no sentido centro faz um bom caminho. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão na chegada à Pedreira e também na chegada ao Balão do Tavares. Quem segue no sentido Chapadão não encontra dificuldades. Pela doutora Alberto Sarmento, excesso de veículos na saída do Balão do Castelo até a Rua Espanha, sentido Vila Teixeira. No sentido oposto, trânsito fluindo bem. A Rua Joaquim Vilac tem boa movimentação nos dois sentidos. Lembrando que quem segue ali pela rodovia Campinas-Montemor ainda tem excesso de veículos da rodovia da Alberto Panzan até o trevo da Bosch por conta de uma ocorrência que aconteceu mais cedo no quilômetro 1, uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto seguida de atropelamento, infelizmente com uma vítima fatal e uma grave. Então não há congestionamento, mas o trânsito está fluindo bem devagar por ali. O motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Obrigado, Thaís. Então, atualizando a qualquer momento mais informações aqui na programação da CBN. Agora 11h17. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu aqui rapidamente atender os nossos ouvintes. Bom dia, meus amigos da melhor CBN. Agora vamos ter mais um atleta, só bora. Hoje já vou para os meus 16K. Tá desafiando aqui você aumentar aí as suas metas. O nosso Derivaldo Souza. Ele já está em 16K. Atleta, né? Mas Ele é atleta. dá para começar ali com 5. Um exemplo a ser seguido, 6. E depois você vai aumentando gradualmente. Bom dia, Júlio. Talvez o Campeonato Brasileiro termine para o Guarani no mês de agosto. Os jogadores que virão agora na janela terão contratos de apenas 10 jogos. Ricardo Jardim Miriam. Pois é um risco. Tem a Copa Paulista depois, É né? um Pra risco. preencher o calendário. Verdade, tem isso também. Um dos caminhos que o Guarani tem feito aí para tentar negociar com alguns atletas é oferecer contratos até o final do Campeonato Paulista, né? Porque você segura o atleta, o Cicinho, por exemplo, salvo engano, é contrato até o Paulistão do ano que vem. Esses jogadores aí que estão negociando, a oferta é contrato até o ano que vem. Por um lado, você já antecipa um pouco do planejamento. Por outro lado, se o Guarani não conseguir um objetivo de classificação, serão atletas que vão ficar aí recebendo sem jogar. Só ou vai pra Copa Paulista, como você citou, né? Quando a gente fala em criatividade, a diretoria tem que sentar, entender o que está acontecendo. Série C é dose. Paulista é um calendário cruel, né? Porque um clube eliminado para em agosto. Sim. É muito tempo, né? E para pagar jogadores, e o Guarani financeiramente também não vive uma grande fase. Só que existe a necessidade, né, de reforçar o grupo, de pelo menos aí neste instante o Guarani escapar do rebaixamento. Mesmo que tenha um sucesso absoluto, que chegue à final, seja campeão, o Guarani, por exemplo, a Série C termina no final de outubro, né? Serão 2 meses aí também, vagos no calendário. Vamos com o Guilherme Pradella, trazendo informações da Copa do Brasil. Ontem tivemos o tricolor em campo. Pradella. O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga veio na noite desta terça-feira após vencer o Náutico por 2-1 no Estádio dos Aflitos, em Recife. No primeiro confronto já havia vencido por 2-1 no Morumbis. Luciano abriu o placar aos 3 minutos de cabeça, após cobrança de escanteio de Oscar. Com 10 minutos, Marquinhos, do Náutico, foi expulso por falta forte em Cédric Soares. Mas aos 20, Ferrarese também cometeu falta e recebeu o cartão vermelho. Na etapa complementar, o Rodriguinho fez o segundo gol do tricolor. Deu tempo ainda para Hélio Borges diminuir, mas não teve jeito. Vitória do São Paulo. No agregado, 4-2. Nesta quarta é a vez do Corinthians entrar em campo. Confronto contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. No primeiro jogo, vitória do Timão fora de casa por 1-0. O empate dá a classificação ao clube de Parque São Jorge. Para este duelo, o técnico Dorival Júnior não poderá contar mais uma vez com Gustavo Henrique, Mateuzinho, Garro e Memphis. Esses 2 últimos, por sinal, estão próximos de retornarem aos gramados. Garro, inclusive, participou do aquecimento com os companheiros nesta terça-feira.
Uma provável escalação para o confronto deve ter Hugo Souza no gol, com Léo Maná ou Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Anrileri. Ranieri, Martínez, Carrijo e Igor Coronado. Na frente, Romero e Yuri Alberto. Palmeiras e Santos entram em campo pela Copa do Brasil na quinta-feira. O Verdão segue com os preparativos para o duelo contra o Ceará. Jogo às 7h30 da noite no Allianz Parque. Desfalque nas 2 últimas partidas, Paulinho deve ser relacionado, assim como Micael. O Verdão venceu o primeiro confronto no Castelão contra o Ceará por 1-0 e por isso joga para um empate em casa. O Santos segue a preparação para o confronto contra o CRB. Os times se enfrentam nesta quinta às 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió. O meio-atacante Neymar participou normalmente do treinamento desta terça-feira. Ele está recuperado de um problema na coxa e deve ser relacionado para o confronto, mas começará no banco de reservas. Ele não joga desde o dia 16 de abril. O atacante Guilherme também deve retornar. Soteldo será desfalque, assim como os volantes João Schmidt e Diego Pituca. Como empatou em 1-1 no primeiro confronto contra o CRB, o Peixe precisará vencer para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado, Pradella, pelas informações. O jogo de São Paulo ontem não foi um jogo empolgante, assim, né? Assim, é emocionante acho que pelo ambiente do Estádio dos Aflitos, né? Muita pressão, estádio lotado, a torcida do São Paulo também comparecendo em grande número, próprio gramado encharcado, né? Dá alguns lances ríspidos. Agora, Júlio, eu quero entender, quer dizer, às vezes a gente fala o que se passa na cabeça de um jogador de futebol, né? Tudo bem que ali na hora do jogo, os nervos estão à flor da pele, você está competindo, né? É algo que às vezes você vai muito pela emoção ao invés de raciocinar. Agora, tem algo que mesmo você estando num estado de competição, num estado nervoso, você precisa pensar, né? O Náutico já tinha um jogador a menos, né? O menino Marquinhos foi expulso numa entrada duríssima em cima do Cédric. Aí o Ferrarese, minutos depois, o cara joga no São Paulo, o cara é experiente, o cara já disputou várias competições, já passou por muita coisa no futebol. Ele dá uma entrada criminosa no jogador do Náutico, essa entrada por cima, uma tesoura por cima, sabe? O São Paulo já com a vantagem numérica, com vantagem no placar. Calma, pra que dar uma entrada daquela na intermediária, próxima da lateral? Sinceramente, eu fiquei olhando e falei, o que se passa na cabeça de alguns jogadores de futebol? Mesmo esse determinado jogador, no caso o Ferrarese, sendo muito experiente, rodado e joga num clube do tamanho do São Paulo. Sei, tem hora que não dá pra... Não consigo imaginar. Tá louco. E chama atenção também o lance do gol, né, do garoto do São Paulo, me fugiu o nome. Rodriguinho. Golaço, né? Golaço. Chapada. Logo depois do gol dele, o Zubeldia entrou em campo, abraçou o Luciano, você viu? O Luciano ficou olhando pra ele, falou, calma, sai daqui, dando risada, tomou cartão amarelo por isso também. O Zubeldia também não tem parafuso a menos também. Viu? Mas aí também, né, Chaibe? Cara, deixa o técnico ir lá abraçar os caras. Pra que dar cartão amarelo? Não, cara. Mas ele foi querer comemorar, não tem como ele ir por fora, né? Passa lá, depois o técnico, o juiz falou, ô Zubeldia, pelo amor de Deus, cara. Me ajuda também, Me ajuda, vai lá, dá uma bronca. E jogador que marca gol, vai pra galera, os caras dão cartão também. É outra coisa também que não dá pra entender. Aquela coisa, né, Lupe, Fabiano, às vezes a gente conversa assim, é o cumprimento da lei. Tá, a lei diz, então eu vou aplicar a lei. Ok, vou aplicar a lei. Mas em alguns momentos eu acho que você pode, né, utilizar do bom senso, ser um pouco mais flexível. E a gente, claro, sempre discutindo a lei. Dá lá, o cara fez o gol, dá 2, 3 minutos pro cara, 2 minutos pra comemorar, extravasar e tal. Depois dá acresce, né, o árbitro precisa ser mais humano, né? Por exemplo, o menino Rodriguinho. Imagina você, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, a primeira vez que conseguiu falar no microfone, a primeira vez que você narrou um jogo, você deve ter se emocionado. Menino Rodriguinho foi pra rede, marcou um bonito gol. E aí o Zubeldia, que tá com um baita de um problema, é jogador machucado, pressionado, criticado, coloca a base dando uma resposta positiva, o menino vai lá e faz o gol, o árbitro precisa entender, deixa, é porque às vezes o árbitro não tem essa noção, né? Mas eu acho que deveria ter. É aquela coisa do, o cumprimento da lei, eu vou cumprir a lei, tá certo, você cumpriu a lei, ok, mas, né,
em alguns momentos você fala, gente, deixa passar, fez o gol, menino novo, né? Jogando no São Paulo, buscando um lugar ao sol. Vai lá, deixa comemorar um pouquinho, faz vistas grossas em alguns momentos. Meu Deus do céu. Calma, Carlão. Mas isso me irrita também em alguns momentos. Deixa. E hoje quem tem jogo decisivo é o Timão também, né? O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, tem vantagem de 1-0, né? O Dorival Júnior foi justamente a estreia dele. Jogar sério hoje, hein? O Novo Horizontino na partida de ida. Corinthians que ganhou do Santos, mas não convenceu também. Tem mais oportunidade de jogar junto ao seu torcedor. Será que vai poupar alguns jogadores hoje? Não pode, né? Acho que não, né? Alguns talvez. Só lesão que atrapalha, né? O Lua tá perguntando aqui o que o Carlão achou do que aconteceu no duelo entre Platense e River Plate. Então, a gente tava comentando aqui um negócio louco, né? A Copa da Argentina, né? Quartas de final, foi pros pênaltis, o Lupe tava conversando. O Platense ganhou do River lá no Monumental. Mas parece que durante a partida houve confusão. Isso aí eu não vejo. O jogador menosprezou até o árbitro na cobrança de pênaltis, porque durante o jogo ele errou um lance, o cara ficou na bronca também. Depois a gente vê melhor aí, melhor aí também. Hoje eu me dediquei, aliás, a gente puder, falta, mas eu me dediquei a ver o gol do Grêmio, né? Contra o CSA. Causou polêmica aqui. Gente, nossa, não foi nada. Pra mim o árbitro acertou. Pelo amor de Deus, não foi nada. Hoje também uma sede pra dar pênalti. Tudo é falta, tudo é pênalti. Deus me livre. E encerrada a partida, né? Os dirigentes do Grêmio foram pro campo também reclamar com o Candançã. Nossa. Teve um que tirou a carteira pra fora, jogou uma nota de R$2 do Candançã. Aí já é uma outra história. Mas, pô, se você olhar um lance na área, um escanteio, uma bola, você não tem jogo, porque é falta todo lance. Sim. Pô, pelo amor de Deus. Nossa, outro dia a gente tava falando, até comentando com o Lupe aqui na resenha, né, o jogo histórico desse ano entre Barcelona e Real Madrid. Cara, a arbitragem deixa, né, como a gente brinca, deixa o pau cantar, não tem conversa. Às vezes até lances claros, né, como foi um pênalti que seria favorável ao Barcelona. Vambora. Não, que bem dado, que isso. Deixa o pau cantar, tá louco. O Luiz tá mandando aqui, ó, o Vasco só tem que contratar o Deb, porque o Lloyd já tem. Você viu, né? Fez o gol. O cara é maluco. Não é isso. Você viu que ele fez ele é completamente louco. Viu só a cobrança de pênalti. Pra quem não viu, uma bola de fora da área, o goleiro defendeu. Daí o Fernando Diniz, a torcida tá pegando o pé dele. Ele é muito cobrado, né? Porque ele é meio maluquinho, assim. E a torcida começou a vaiar ele, não sei o que. Ele fez assim pra galera, pôs a mão no ouvido, assim. Agora, escuta aí, sou eu aqui, tipo o Cristiano Ronaldo, assim, sabe? Mas ele não fez o gol. Não fez o gol, o goleiro defendeu. E daí o Fernando Diniz foi falar alguma coisa pra ele e falou: calma aí, você fala muito pro Diniz. Calma aí, depois a gente conversa. Ele é louco, cara, ele não bate bem, não. E ainda mais, o pênalti decisivo do Vasco acabou caindo nas costas dele, mas eu pensei que ele fosse cavar. Igual o cara do Operário. O cara do Operário cavou, foi gelado, hein? No meio de uma decisão de pênalti. Esse ia levava a mãe pro trabalho. E depois ia pra escola, exatamente. Depois. Ele deu, o jogador do Operário deu uma cavada sensacional. Só que aí, a bola da classificação, na verdade, se ele perdesse o pênalti, o Operário estava classificado, né? E aí ele vai lá e bate até bem. E depois o Léo Jardim, que aliás, baita do goleiro. Tem que renovar. O Vasco tá postergando a renovação do Jardim. Mas parece que o Palmeiras tá querendo. E cada vez fica mais caro. Amigo... Aliás, ontem eu assisti o jogo do Vasco. Ou o Léo Jardim que tá... Não, o Vasco não quer pagar o que ele quer receber. Só que é o melhor jogador do Vasco hoje, né? Se ele tem uma proposta do Palmeiras... Então. Eu assisti o jogo do Vasco ontem inteiro. E assim, eu tenho alguns bons pecados aqui na terra, mas quando eu chegar lá, assim, você viu aquele jogo do Vasco Operário? Eu falei, 60% já foi, você tá perdoado. Porque, cara, foi ontem eu fiquei com dó do nosso glorioso Led Carmona. E do nosso amigo Libêncio aqui, né? Na hora do gol do empate, o Led Carmona... entrou em depressão profunda. Ó, a última mensagem aqui é do Renato Alves. Tomar gol do Ademilson, né? Perguntas pro Carlão. Com 2 gols do título do Tottenham hoje, o Richarlison pode voltar à seleção brasileira? Então, já tá pré-convocado, né? Ele já faz parte caras, da... né, ele já faz parte da lista. Eu acho que com 2 gols ele vai ser convocado, mas por todo esse marketing. Mas pelo que tem apresentado, não. Renato Alves é o rei do xarope aqui, ó. E outra, e a classificação do Novo Horizontino em plena Neoquímica Arena vai dar moral na Série B? Vai dormir, Renato Alves. Agora, 12 horas e 30 minutos. Vai dormir, ó. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN.
Quarta-feira, 21 de maio de 2025. O Brasil registrou no ano passado a pior temporada de incêndios florestais em 7 décadas, segundo dados do Global Forest Watch. De acordo com o levantamento, mais de 66% da perda de floresta primária no país foi causada por incêndios alimentados por uma das piores secas já verificadas. A agropecuária também foi outro fator que contribuiu para o desmatamento. Os dados mostram que, se analisados os biomas brasileiros, a Amazônia teve a maior perda de cobertura arbórea desde 2016 e o Pantanal apresentou a porcentagem mais elevada de vegetação destruída. Começará a ser contado amanhã o prazo de 28 dias para que as exportações de frango brasileiro sejam retomadas, se não houver mais nenhum caso de gripe aviária. Até agora, a presença do vírus foi confirmada somente em Montenegro, no Rio Grande do Sul. 6 casos suspeitos estão em análise. Na terça-feira, surgiram mais 2 indícios de surto. Um em uma granja doméstica de Eldorado dos Carajás, no Pará, e outro em aves silvestres de derrubadas no Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou o novo presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, enquanto o Planalto tenta adiar no Congresso a abertura da CPMI para investigar os descontos indevidos nos benefícios do INSS. Marcelo Moreira deixará o cargo até julho e será substituído pelo atual gerente executivo de Estratégia e Finanças da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira, segundo o jornal Globo. Indicado ao posto pelo ex-líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, o atual presidente deixará o posto para trabalhar na iniciativa privada. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Ademir de Tu. Grande Ademir, cara. Estou muito feliz com o meu Palmeiras. Boa, Ademir. Manda um abraço aí pro Fábio Scheibe. É com o nosso Palmeiras, Ademir, pô. Ademir que tá todo dia vestindo o manto alviverde, viu, cara? Se joga Palmeiras e Ituano, ele torce pro Palmeiras. Eu acho que ele não é de Itu, é de Minas Gerais. Ah, tá. Mas é palmeirense. Na origem do lance que deu o pênalti pro River, o lateral era pra equipe do Platense. Isso já era 98 do segundo tempo. 98 do segundo tempo? Calma aí. 45. Não, 53. 53. É 98. Era 90. Não, mas calma aí. Não, então é 98. 98. Não é segundo tempo, é. É tudo junto, aí soma. Porque o que eu pensei foi assim: será que parou, sei lá, 50 minutos? Não é possível. 53. Ah, entendi. Então 98 do jogo. Valeu, Éder. Obrigado pela mensagem, meu amigo. Mais participações aqui. O Scheibe tá parecendo o neto do Faustão, só ele quer falar. Fala sério, cara. O Wagner de Hortolândia. Aí, ó, lê a mensagem. Quem que é aí, o cara aí, velho? Olha aí, ó. Fala pra ele me ligar pra gente conversar um pouquinho, a gente fica conversando sem parar, velho. Pô. Pô, Vagnão, porra. Vamos conversar, liga pra mim, a gente fala sobre futebol, qualquer coisa. Brincadeira, meu. Pô. Essa foi boa. Ai, Fábio Scheibe, você é sensacional. O Scheibe perdeu ali, precisa não, deixa quieto. Ai. Ô, Vagnão, pô, Vagnão, dá uma segurada aí, pô. Isso, cara. Eu te protejo, Vagnão, tudo certo. Bom dia, meus amigos. O cara que falou que o juiz acertou no jogo do Grêmio precisa comprar um óculos. Ah, quem que é? Antônio Lupe. Não, cada um tem a sua opinião. Cleidemir. Indica o... Passa lá no Dr. Rueda lá. Como se chama o Dr. Rueda? Mas na minha opinião, o árbitro acertou, cara. Pelo amor de Deus. E vida que segue. Por isso que o futebol é legal, cada um tem a opinião.
E foi falta no goleiro, mentira. Vem com chama ele pra conversar também, Lu. Passa meu WhatsApp pra ele, pede pra ele mandar um áudio. Boa, valeu. Cleidemir, o corintiano, é como ele se intitula aqui no WhatsApp. 11 horas e 36 minutos, vamos atualizar informações do futebol de Campinas, a começar pela Ponte Preta, que entra em campo contra o Náutico no sábado. O Náutico deu trabalho ontem pro São Paulo, é evidente que vai ser um duelo complicadíssimo. O professor Hélio, que tá no Náutico, Professor Hélio, né? Então vai ser um duelo complicadíssimo no sábado, até porque o jogo será nos aflitos. E o Náutico que demorou, né, pra colocar uma sequência positiva na Série C. Ontem foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu pro São Paulo por 2-1, deu um trabalho pro tricolor do Morumbi. Só que na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Timbu fez 4 no Ipiranga, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, perto ali de Chapecó, né? Erechim fica ali perto de Chapecó, mas já é Rio Grande do Sul. Então o Náutico vem embalado, né? Querendo mais uma vitória, jogando em casa, provavelmente o Aflitos lotado para esse duelo contra a Ponte Preta, e marca esse reencontro, né? Entre Hélio dos Anjos e a Ponte Preta. O Hélio, que trabalhou em 2022 e também em 2023, foi o responsável, né? Ou um dos responsáveis por colocar novamente a Ponte Preta na elite do futebol paulista. Para quem não sabe, a Ponte em 2023 jogou a Série A2 do Campeonato Paulista e retornou para a principal divisão do estado de São Paulo. A Ponte vem de uma derrota feia em casa, 4-1, sofrida pelo Brusque. O zagueiro Wanderson, que foi um dos principais jogadores, né? Marcou o gol de honra da Ponte, mas vem tendo uma boa regularidade nas últimas partidas. Falou do gol que ele marcou e também se essa derrota pode afetar a equipe pro duelo contra o Náutico. Eu trocaria o gol pela vitória, né? Mas eu fico feliz, sim, pelo grande momento, pelo gol, né? Por esse momento, muito feliz com a camisa da Ponte Preta. Eu acho que a gente tem que dar continuidade nesse trabalho. Temos um grande jogo agora fora. É um adversário muito difícil, muito qualificado, que eu conheço bastante o treinador que está lá, trabalhei 2 anos com ele, então que poder ajudar a passar para a nossa comissão, para os nossos companheiros dentro de campo, para a gente buscar um resultado positivo lá fora. A gente sabe que o cansaço vem sim, né? Mas tenho certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível e a gente vai deixar esse revés para trás. Foi um jogo atípico, eu tenho certeza que não vai acontecer mais, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível, né? Como eu falei, eu conheço muito bem o professor Hélio com a sua comissão, são pessoas qualificadas, mas a gente tem uma comissão aqui muito dedicada, que se dedica todos os dias, que dá o seu melhor, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá fora, se Deus quiser trazer um resultado positivo para dentro da nossa casa. A gente trabalha da melhor forma, né? Eu acho que quem decide é o professor, independente do esquema tático, de qualquer situação, a gente tem que se preparar, tem que trabalhar forte para a gente fazer bons jogos. Então, é isso, a gente deixa que o professor possa tomar a melhor decisão para nós e para a Ponte Preta. O bom do futebol, né, que eu sempre falo com meus familiares, falo até com companheiro de equipe, que o futebol ele nos dá sempre uma oportunidade para buscar um resultado positivo, né? Como eu falei anteriormente, foi um resultado atípico que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas a gente tem aí 5, 6 dias para trabalhar, que a gente possa buscar a nossa melhor performance dentro de campo, para que a gente possa voltar a vencer. A gente sabe que vencer, corrigindo os erros, é muito melhor, então a gente vai trabalhar muito forte, né? Se dedicar da melhor maneira possível para que a gente possa chegar muito forte contra os nossos adversários. Bom, é o duelo que um conhece o outro, né? O futebol, ele é dinâmico, né? Então, o Wanderson, por exemplo, conhece bem o Hélio dos Anjos, trabalharam juntos em 2 temporadas no Paysandu, Papão da Curuzu, e o Hélio, como eu disse, trabalhou na Ponte Preta, conhece alguns atletas que trabalharam com ele na época em que esteve à frente da Macaca. Pro jogo contra o Náutico, o técnico Alberto Valentim tem uma baixa certa, né? Que é o Dudu, que foi expulso contra o Brusque e está suspenso, então o Valentim vai ter que mudar o meio de campo da Ponte Preta. O Wanderson falou aí em disputa, mas no sistema defensivo, acho que não tem nenhuma dúvida. Ele deve jogar ali ao lado do Emerson Santos, como vem acontecendo nas últimas partidas da Macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. A janela vai abrir no dia 2, né? Essa janela do Mundial de Clubes, e a Ponte deve fazer aí algumas movimentações, liberando 2 atletas, Júlio. O zagueiro Matheus Silva, ele não está nos planos da comissão técnica do Alberto Valentim, ainda não jogou em 2025,
teve um problema, colocou o clube na justiça, se não me engano foi logo no início, né, de 2025, e aí causou ali uma certa crise entre jogador, membros da carreira dele, advogado, empresário, com os dirigentes da Ponte, e o Matheus Silva deve inclusive defender o Náutico, é um clube que tem um interesse porque o Hélio dos Anjos trabalhou com ele na Ponte Preta. E quem também deve deixar o clube é o atacante Renato, que atuou pela última vez na derrota da Ponte contra o Concórdia na Copa do Brasil, 26 de fevereiro, e depois não foi mais utilizado. O jogador interessa ao Santa Cruz, clube que disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro. Vamos até começando por esses assuntos, né, Carlão? 2 jogadores que são caros e que hoje não são úteis dentro da Ponte porque não são utilizados, né? Tanto o Matheus Silva quanto o Renato, né? O Matheus ainda teve uma boa contribuição na Ponte, né? 2022, quando ele chega, 2023... O 2024 foi muito ruim, convivendo com expulsões estúpidas, né? E depois, para coroar as avessas, entrou na justiça, deu todo esse problema e ficou jogado de lado, né? Treinando ali quase que em separado. E por isso ficou sem clima e vai procurar um outro caminho. O Renato foi uma decepção. Teve aquela não novela, né? Mas... o Chapéu no Guarani. Então, o Renato, além de ser um bom jogador, virou uma contratação assim, virou um derby, né, fora de campo, e pra Ponte naquele momento era importante a contratação do Renato, vencer o Guarani nessa disputa, né, até pra mostrar pro torcedor, financeiramente a gente tá ruim, mas estamos lutando, estamos aí com alguma criatividade pra contratar um jogador do porte do Renato, mas fez alguns gols contra o São Paulo, acho que foi um gol importante, em que sacramentou a vitória da Ponte no Campeonato Paulista, mas foi muito mal, né? As lesões atrapalharam, a falta de comprometimento também, né? E isso afetou a permanência do Renato. Decepcionante. Eu tinha muita esperança no Renato, achava até um jogador de um nível acima, né? E é um jogador tecnicamente acima da Série C, mas fisicamente muito mal. E parece que não deu de ombros para Ponte Preta e renovou até o contrato, né? E nós esperávamos ainda uma reação do Renato. Isso não aconteceu e vai buscar aí novos ares no futebol pernambucano, provavelmente. E não sei, né, Fábio? Porque assim, o Matheus Silva e o Renato, teoricamente, eram jogadores úteis, né? A nível de Série C, mas não estão nos planos, são jogadores caros, acho que a Ponte acerta em liberá-los. Exatamente, não tá tendo oportunidade, são jogadores onerosos também, custam bastante a Ponte Preta também, né? Acabam sendo até jogadores que não atuam e acabam tendo um gasto muito elevado pra Ponte que está na Série C, abre essa janela aí também, a oportunidade também de repor com contratações até de um nível até um pouco parecido, mas de custo menor, acaba ajudando também a Ponte Preta nessa retomada aí na Série C. Se o Renato concretizar a ida para o Santa Cruz, fará dupla de ataque com o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo e Renato jogarão. O Renato tem muito sucesso no Nordeste brasileiro, principalmente no CRB, né? Exatamente. Agora voltando. Foi bem, ele fazia uma dupla com o Getúlio, lembra? Getúlio do Vasco, né? Subiram, né? Bons jogadores. O Matheus Silva, se não fosse esse problema de ter entrado na justiça, é um cara que poderia ajudar a Ponte na Série C. Certeza. Né? Mesmo com um ano passado complicado, assim como todo o elenco, como toda a Ponte Preta, né? Mas eu acho que uma conversa tal poderia parar as arestas, mas ficou rusga, a diretoria resolveu não aproveitar o jogador. Mas entre o Renato e o Matheus Silva, eu acho que o Matheus Silva contribuiu muito mais para a Ponte do que o Renato. Maravilha, aqui ó, rapidamente, antes da gente avançar para falar do Guarani, só mandar um abraço aqui pra galera lá de Sorocaba, Rogério Pauletti, estamos na firma almoçando, ouvindo a CBN, olha que legal, sensacional. E o Roberto de Americana, Júlio, goleiro do Vasco, pegou 3 pênaltis ontem, merece ser convocado para a seleção brasileira. A gente falou aqui do Léo Jardim, né? Bom jogador, certamente, vai brigar aí por vaga no futuro. Ah, não, né? Léo tá com 30 já. Ele foi pra seleção, foi chamado. Mas ele foi um achado do Vasco, né? Mas hoje ele é o melhor jogador do Vasco. Hoje ele é figura importante, né? O famoso protagonista. Quem que é o melhor do Vasco? Verratti.
Mas eu lembro que o Vasco ele contratou o Ivan, lembra? O Ivan para ser um titular. Ivan Quaresma. De repente chegou o Léo Jardim, tomou conta da posição e hoje é uma referência desse time do Vasco. O Ivan que voltou ao banco do Internacional há pouco tempo também, depois da lesão. Nossa, né? O Ivan deu azar, né? O Lupe também tem mais informação, mas hoje a Ponte entra em campo também, né? Contra o Vitória, o Sub-20 da Jogo Ponte. único, né? Quartas de final do Brasileirão Sub-20 Série B. Lá no CT Manuel Barradas, né? Por que CT Manuel Barradas? Manuel Barradas é um barradão, só que o CD fica do lado ali, né? A categoria de base, são vários campos, barradinho. Né? É CT Manuel Barradas mesmo. Tá bom, então. Eles não gostam muito que chama de barradinho. Do barradinho, é pejorativo? Sim. Minhas desculpas, não, então. Tá tudo certo. Gloriosa. Você não sabia, Vitória. né? O Leão. Da onde mesmo? Leão da Barra. Então hoje a Ponte joga contra o Vitória, 3 da tarde. Esse jogo vai ter transmissão lá da TV Vitória. Não precisa ter problema. Quem quiser assistir torcedor da Ponte, vai lá no YouTube que vai ter transmissão ao vivo. E se a Ponte passar, ela vai para a semifinal do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20. Exatamente. Se ela conseguir aí ficar, se não me engano, os 3 melhores clubes que conseguem o acesso para a Série A do ano que vem do Brasileirão Sub-20. Legal isso, né, que fizeram. Legal, Antônio Lupe. Muito obrigado, hein? Agora 11h47. CBN Esportes Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em... Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN. A Liga das Nações começa em junho. Primeiro, a Liga das Nações feminina e depois o masculino. O masculino está previsto para começar no dia 11 de junho, uma quarta-feira. E a seleção brasileira, o primeiro adversário é o Irã, às 5:30 da tarde, jogo no Maracanãzinho. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h50. Aqui a discussão nos bastidores você dá bom dia na rua? Você dá bom dia? Claro, eu dou bom dia pra todo mundo. Eu cruzo com uma pessoa e falo, se for de dia, né? Bom dia. Se for à tarde, eu falo boa tarde. E se for à noite... Boa noite. Boa noite. Eu sempre... Às vezes a gente não recebe
a contrapartida, né? Mas eu fiz minha parte. Mas é um negócio que me pega. Pega, né? Ah, pega. Eu acho, nossa, às vezes lá onde eu moro também, a pessoa convive com você, te vê todo dia, passa e nem olha. Tem os caras que são de mal com a vida, Deus, né? Coisa estranha, velho. Tem os caras que são de mal com a vida. Tá louco. Então vamos lá. Vamos falar do Guarani, então, meu caro Antônio Lupi. O Bugre precisa reagir rapidamente na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá na zona do rebaixamento e vem de um empate sem emoção nenhuma com o Floresta em 0-0, o jogo que aconteceu na cidade de Horizonte. O próximo adversário do Guarani é o Figueirense, clube que vem de vitória também, só que tá ali na parte de baixo da tabela, por isso a gente pode chamar esse jogo de um confronto direto de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O técnico Marcelo Fernandes, ele tem ainda várias sessões de treinamentos até a data da partida, segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e ele também aguarda o departamento médico. Pablo Baianinho, esse dificilmente vai ter condições, sofreu uma entorse no joelho e já ficou fora, né, dos 2 últimos jogos do Guarani. Caio Melo também teve uma lesão e vai ser reavaliado diariamente pelo departamento médico. Uma situação também semelhante à do Rafael Bilu, que sofreu uma entorse no joelho antes do jogo contra o Floresta e também poucas chances de defender o Guarani no duelo contra a equipe catarinense. Por outro lado, né, na verdade, ele ainda tem 2 desfalques que já são certos. O zagueiro Alan Santos, que foi expulso, e o Nathan Camargo, que pela expulsão contra o... Quem que foi aquele jogo da São Bernardo. São Bernardo tá fora, ele tem que cumprir 2 jogos. Cumpriu contra o Floresta e cumpre agora outro contra o Figueirense. Diretoria tá buscando reforços, o técnico Marcelo Fernandes já alertou da necessidade de atletas, já falamos do Cicinho aqui, já falamos também do Cássio Gabriel, que pode reforçar a equipe, e ontem, matéria do GE Campinas, o Guarani tem aí outro jogador na mira, que é o Vitinho, lateral esquerdo, que rescindiu o contrato com o CRB ontem. É um jogador que tem um perfil mais jovem, né? 23 anos, mas que, se for contratado, é mais uma opção ali pelo lado esquerdo do campo. Hoje o Emerson Barbosa é o titular absoluto. O Vitinho chegaria no Estádio Brinco de Ouro da Princesa para acirrar essa disputa, ou até mesmo ser aí um substituto imediato do Barbosa quando ele não estiver à disposição. Mas já dá para ver que o Guarani vai se movimentar bastante nessa janela que abre no dia 2 de junho. O grande problema do Guarani, né, trocando figurinhas, né, com alguns dirigentes, é a concorrência, né? É muito difícil, tem sido muito difícil acertar com os primeiros alvos, até mesmo esses jogadores que a gente tem falado, Cássio Gabriel, Vitinho, são jogadores ainda com concorrência, e o Guarani tem sofrido para assinatura do contrato de fato. A concorrência é a seguinte, né? Primeiro, Série C de Campeonato Brasileiro, né? Sim. Isso dificulta. Inclusive, eu conversei, na verdade, eu fiz uma pergunta pro Farney Coelho sobre a chegada de reforços, e na resposta ele até deu alguns elementos de como ele convence um jogador a assinar com o Guarani. Primeiro, o clube, né? A história do Guarani, o peso da camisa. E o segundo, até a situação aqui que o Guarani vive, ele fala que pode ser como uma solução, porque ele liga pro jogador e fala, ó, tô precisando de você urgente, é pra chegar e já, quem sabe, chegar e jogar. Então, às vezes, um jogador que não está tendo oportunidades no clube onde estava anteriormente, pode chegar, jogar e, quem sabe, pensar em algo a mais na carreira. Esses são os fatores ou os argumentos que o Farney tem usado para bloquear ou, quem sabe, furar essas rivalidades, essas concorrências que o Guarani tem em busca de atletas. Que é o exemplo prático disso que você tá falando? Por em favor. Outro clube? A gente acabou de falar, o Renato na Ponte Preta tá na Série C, vai pra Série D com o Santa Cruz agora. Santa Cruz, um time grande, igual o Guarani também, tem a oportunidade de jogar no Santa Cruz uma Série D, menor a divisão que ele está jogando, mas vai encarar esse desafio jogando numa grande equipe também. É, porque chega numa certa idade, você pega o Renato e esses jogadores que o Guarani está apostando ou mirando, né, que jogadores mais velhos, jogadores mais veteranos, o cara quer jogar, né? O cara quer jogar, não tem... nessa idade eu acho que a vida financeira, claro, de alguns já está feita, outros ainda buscam, mas o importante é jogar até para melhorar realmente nesse quesito das finanças. Mas que situação, né, vive o Guarani, né? Uma aposta no início do ano de tentar fazer um elenco remodelado com jovens, com um treinador que gosta, que tem identificação com a base, né, que era o Maurício Souza.
E isso não aconteceu na Série C, né? Os meninos não se adaptaram, sentiram a pressão. E agora o Guarani, em pleno mês de maio, já tem que mudar a rota, gastar às vezes que não tem, para contratar um jogador experiente. Esse jogador experiente já é mais caro, isso vai onerando o cofre. E tem que fazer isso, vai fazer o quê? Ficar com o que tem é um risco que se corre, né? O Guarani hoje integra a zona de rebaixamento da Série C. Então é um combo de problemas e que a gente espera que o Guarani possa sair dessa situação, porque se não sair, é um rebaixamento, é uma não classificação e financeiramente o time vai caindo, né? O problema acho que foi ter dado as chaves do clube justamente para uma pessoa só, no caso Pastana, né, como foi anteriormente, que teve carta branca aí para contratar quem quisesse também. Esse é o problema. Aliás, o Rômulo Amaro esteve aqui há 2 sextas, 3, não sei, e eu até perguntei para ele: Rômulo, eu acho legal, é importante buscar parcerias, né, buscar essa criatividade, agora que não faça do Brinco de Ouro uma Vila Belmiro. Né, com o Pastana foi assim, com os jogadores do mercado do futebol português, a maioria não deu certo, né, e de repente essa parceria, não sei, com empresas do pai do Neymar, com essa comissão técnica, só existe um mercado que é os jogadores que passaram pelo Santos, jogadores que estão afastados do Santos, e isso é um perigo. Né, se for para ajudar, ótimo. Se chegar e vestir a camisa do Guarani e der conta do recado, legal. Agora, chegar aqui para virar uma Baixada Santista e deixar os caras aí não. Não pode dar chave pro Guarani, é do seu torcedor. Né? Então, isso me causa uma certa preocupação, e isso eu indaguei pro Rômulo naquela sexta-feira. Ô, Júlio, você que é inteirado sobre os bastidores do Guarani, né, dos clubes por dentro, também no interior, como está essa situação da SAF aí? Você tem alguma novidade? Será que vai sair isso? No Guarani, tudo caminha para que sim, né? Inclusive, eu recebi que um dos interessados seriam 3 empresas já que entraram em contato com a Ernst Young, que é quem tá auditando, fazendo a consultoria. Campo, né? Uma das empresas é a do Roberto Graziano, né? Que teve essa parceria com o Guarani em 2016, quando subiu depois do leilão do estádio. Seria uma das 3 empresas, a do Roberto Graziano. As outras 2 eu não sei, não consegui apurar. Mas isso vai para a Assembleia no futuro, até porque na última Assembleia, quando aprovou a mudança no estatuto, que ficou decidido que a aprovação da empresa, ela precisa passar por Assembleia e 2/3 precisam concordar com a empresa escolhida. Então acho que vai mais um tempinho ainda, né? Não é tão simples assim, né? Mas a gente tá em cima para atualizar essas informações envolvendo SAF no Bugrão. Só para fechar aqui as últimas mensagens. Jogadores só aceitam jogar a Série C quando não tem propostas de outros times. Tenho certeza. Manda aqui o nosso ouvinte no telefone 5626. Vocês esperam a Série B, né? Mas aí tem outra carta na manga, principalmente os clubes de São Paulo que jogam a principal divisão do estado, que é o Paulistão. Se você for pegar aí, você consegue seduzir um atleta com proposta de Série B, falando: então faz o seguinte, vem pra Série C e eu te faço um contrato até o fim do estadual de 2026. Aí a cabeça do jogador já muda, porque ele já tem algo pré-acordado para início da próxima temporada, né? E é um Paulistão, né? Você faz um bom Paulistão, de repente você pega uma Série B. Exato. O Fabião tava com saudade, uma Série B mais, Série sabe? B mais. Mas um caso diferente é o caso da Ferroviária, né? Que tá na Série B e na Série A2 ainda. No Paulistão. A Ponte foi em 2022, 2022 né? ela teve o mesmo caminho. Jogou como rebaixada no Paulista e foi bem na Série B. Passou algum sufoco, mas terminou bem. Boa. Mais participações aqui. O Sérgio de Americana mandou um link pra gente aqui, dá uma olhada. A gente vai dar uma olhada depois então, meu caro Sérgio. Obrigado pela mensagem. O Jaime mandou um áudio. Gentileza gera gentileza, hein? Isso aí, é verdade. Boa. O senhor tem toda a razão. O Emerson Dias mandando bom dia por aqui também. Quando é o próximo jogo do Guarani? Pergunta o Ricardo. Segunda-feira, às 7h30 da noite, contra o Figueirense no Brinco. No Brinco de Ouro, segunda-feira à noite. Guarani e Figueirense vão brigar pra cair. Isso não é uma decepção. Sim, nossa senhora, nem fala. Por enquanto tem sido, né? Mas ainda dá tempo de mudar. Até porque o se classificam, né, Júlio? Urgente. Por exemplo, se essa mudança, no caso nosso aqui, que é o Guarani, se essa mudança acontecer já nesta segunda-feira, né, com vitória e depois outros resultados positivos, ainda dá pra pensar em classificação, porque quase que a metade se classifica, né?
Muito bem, 4 horas então tem Arena, CBN. 4 horas tem Arena. Amanhã às 11 horas a gente volta. Aí, ó, tá vendo? Ó, sobe o hino, Valmir Bortoleto. Hoje tem Manchester United Futebol Clube. Grande abraço a todos, hein? Belo hino, olha, maravilhoso. Bora, Fábio Chaves. Ei, Fábio Chaves. Marcou muito isso aí em Tóquio, hein? Você esteve em Tóquio na ocasião? Let's go, marching. Você lembra aquele cruzamento, aquela bola bandida passando por cima do grande Marcos? Tchau, tchau, Valeu, gente. né, Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau, Valeu, gente. cara. CBN Esportes Campinas.